Eu estudei História, 1 ano e meio. História sempre foi minha paixão. Mas eu não tinha ideia de como História ia interferir no que eu escrevia. E nem o que História significava, francamente, em nossas vidas. E conforme eu estava escrevendo Se Eu Fechar os Olhos Agora, eu comecei a ir para trás, para trás, para trás. Quer dizer, quando surge o Biratã, que foi um homem vítima da ditadura de Vargas, e quando eles começam a investigar, e aí o passado de Anitta se revela um passado ligado à escravidão, ao Vale do Café, até a posterior imigração europeia para cá. Aí comecei a ver o quanto a história interfere em nossas vidas sempre. O próprio Paulo, que é, digamos, o personagem central, que é o menino, o Paulo vai sofrer com isso. Quer dizer, o Paulo já começa sendo um mestiço. E um mestiço numa família de, aspas, brancos. Então ele entende, sente a história melhor do que as outras pessoas. E mais tarde, conforme ele fica adulto e que ele acaba também sendo preso, torturado, e ele vai para o exílio, toda a história que o formou lá no Vale do Café teve ecos na vida dele. Quer dizer, não teria havido o golpe militar se não tivesse havido a ditadura de Getúlio, o poder dos militares, o enfraquecimento da sociedade civil, aquele curto período de Juscelino Kubitschek que pareceu para a minha geração, parece para a minha geração até hoje, como um período ideal de nossas vidas, quando o país se democratizava e tentava se tornar mais justo. Enfim, a história e a literatura, para mim, sempre estiveram unidos e eu não sabia. Entendi. Bom, eu como historiador tenho muita curiosidade a respeito de como funciona o seu processo de pesquisa histórica para a elaboração da narrativa ficcional. No caso de Se Eu Fechar os Olhos Agora, Mais especificamente, sim. eu pesquisei profundamente aquele período e o que levou aquele período. E conforme eu pesquisava, eu ia descobrindo mais e mais riqueza. O difícil depois foi pegar toda a pesquisa, concentrar nessa linguagem mais acessível, né, e falar de Yuri Gagarin, da esperança que significava o projeto espacial da União Soviética, a esperança que significavam tanto Kennedy quanto Fidel Castro numa mesma época. E a transformação profunda também causada pela presença de João 23 na Igreja Católica, que teve e tem, felizmente, uma influência muito grande. Então, esse período era um período muito rico. O difícil para mim foi enxugar, editar toda a informação que eu tinha e enfiar essa informação na ação. O momento, por exemplo, tem um momento que os meninos estão em aula e que o professor explica para eles sobre a população brasileira, o número de habitantes do Brasil, o número de analfabetos no Brasil, e aí isso é parte de uma aula. E isso é preciso que entre para que se compreenda como para os pais do Paulo e do Eduardo, particularmente os pais do Eduardo, que são muito conscientes, como é importante a educação para aqueles meninos, para aquele menino. Se o pai do Eduardo, que é o outro menino, o pai do Eduardo é um ferroviário. Sim. E a mãe é uma costureira. Eles têm um único filho e eles sabem que só através da educação é que eles vão conseguir uma vida melhor para aquele filho. Então, você sabendo que o Brasil era um país de 60 milhões de habitantes, com mais de 40% da população analfabeta, e os meninos estudavam num colégio público naqueles tempos,
é importantíssimo. Mas isso tudo eu tive que enxugar, porque havia muito mais informação. E aí eu comecei a descobrir, aí entra meu trabalho de jornalista, como é possível editar. Como é possível enxugar a informação para o essencial. We have a saying here when you're nervous about something that you have butterflies in the stomach or butterflies in the tummy. Can you really honestly say that you did not have any butterflies in the tummy before you started? По-английски есть пословица, что если немножко так не по себе, беспокоишься, то в желудке прыгают бабочки. Можете ли вы заверить всех, что таких бабочек у вас в желудке не было? Могу заверить. Yes, I can assure you there were no butterflies, moths, or anything else in my stomach. Your